desafiar do perigo, descem traiçoeiros rápidos em busca de adrenalina. Descarregam nas águas bravas do rio o stress da cidade. O rafting em Portugal, no Bomborte. Hoje, ao fim da tarde. Olá, bem-vindos e boa Páscoa. Descer um rio de águas bravas é uma aventura verdadeiramente emocionante. Bomborte escolheu o cenário agreste do Rio Paiva para lhe mostrar como se faz rafting no nosso país. O Rio Paiva é considerado um dos rios menos poluídos da Europa e um dos melhores para a prática desta modalidade. Este desporto radical, que tem poucos anos entre nós, está agora ameaçado. A construção de uma barragem no Rio Paiva pode perigar, a breve trecho, a continuação destas descidas comerciais. Mas afinal, o que é que faz correr tanta gente atrás do rafting? A resposta neste trabalho de Jorge Almeida, com a imagem de Carlos Vaz, a que chamaram Águas Bravas. O amanhecer calmo na aldeia de Canelas não nos deixa adivinhar a adrenalina que o resto do dia vai trazer. São 8 horas da manhã. Ah, pessoal, estou de pé. Mas isto é sério? Caga foto. Vai, tu de pé agora. Vai tudo aí a pôr. Mas só os pés de fora agora, só da cara. Não quero dizer. Para trás ficaram 400 quilómetros desde Lisboa e uma noite mal dormida. Não é a melhor altura, mas é preciso carregar todo o material. As pagaias, os capacetes, os fatos isotérmicos e os coletes de salvação são apetrechos essenciais para quem quer enfrentar um rio de águas bravas. Este fim de semana veio um grupo de uma multinacional de transportes rápidos para descer o rio Paiva. São 9 pessoas de Lisboa, a origem de 90% dos clientes das empresas de rafting em Portugal. A largada é na praia fluvial do Arainho e o destino será a ponte de Espiunca, no concelho de Aroca. É um percurso com cerca de 8 km, onde a coragem e a destreza vão ser postas à prova. Otávio Canhão vai ser o guia responsável. Está no Paiva há 6 anos, desde o início do rafting em Portugal, e no currículo conta com uma expedição de caiaque ao Polo Norte. Uma forma de resgatar é, portanto, através da pagaia, e como o remador está muito baixo, está em dificuldade, é pesado, como está em dificuldade, a melhor forma é através do colete, pelas alças do colete. Não puxem pela cabeça, nem pelo capacete, nem pelo nariz. É pelas alças, ok? E com voz coordenada. Portanto, nós contamos até 3, para que quando eu estou a fazer esforço, ele, ao não estar, eu não vou conseguir sozinho puxá-lo para cima. Portanto, agarramos no colete, contamos até 3, vai 1, vai 2, vai 3 e para cima. Apesar do briefing de segurança, os clientes não fazem a menor ideia do que os espera pela frente. Serra Calos, Rápido Grande, Marmitas, Escadinhas são os nomes sugestivos dos rápidos que vão ter de ultrapassar. A imponência da paisagem da Garganta do Paiva vai ficar inesquecível. Ou da Garganta da Paiva, como as populações ribeirinhas lhe chamam. Da encosta íngreme e agreste, rebenta a cascata da água cristalina da Aguieira. O rio nasce no Planalto da Nave, em Moimenta da Beira, e corre por entre serras durante 85 km até desaguar no Douro.
É considerado um dos menos poluídos do continente europeu e um dos melhores para a prática do rafting. Existe uma escala internacional de dificuldade para a descida dos rios, que vai desde o grau 1, para principiantes, até ao grau 6, considerado de sobrevivência duvidosa. A tabela é determinada pelas características do rio e pelo seu caudal em cada momento. Direita atrás, tudo para frente. Direita atrás, tudo frente. Vai, esquerda atrás, tudo para frente. Tem caído alguma chuva e hoje os guias atribuíram à garganta do Paiva o grau 4+. É o percurso mais técnico e o mais difícil. Em cada um dos rafts segue um guia ao leme. São os mestres do rio. Vão orientar os remadores para que a descida seja feita com o máximo de segurança. Todos estão dependentes dele e, por esta razão, o guia tem de ter características especiais. O bom guia de rafting tem que conseguir transmitir muito rapidamente aquilo que está a pensar para conseguir, por exemplo, dar uma curva, para passar entre aquelas duas pedras. Se ele está a ver que quer passar ali à frente, ele não pode só pensar para passar, mas tem que transmitir à equipe, se forem 6 pessoas que vão dentro do barco, são essas 6 pessoas que a remar é que vão conseguir pôr lá o barco. Por isso ele tem que pensar e ter uma atitude muito rápida, muito repentina, gritar muitas vezes para que as pessoas reajam no momento com força e tem que ser forte, tem que se conseguir impor perante as pessoas para conseguir que a descida corra bem. A meio do percurso existe o mítico Salto do Paiva, que é o rápido mais perigoso de todos. A força da corrente tem aqui um efeito parecido com uma máquina de lavar. Quem cair pode ser cuspido imediatamente ou ficará às voltas no turbilhão sem nunca conseguir sair. Apesar das operações de segurança montadas na margem, as empresas que exploram o rio decidiram não fazer este salto com clientes. Nuno Borges decidiu mostrar como o salto é perigoso. Este experiente guia, um engenheiro civil de 24 anos, é também um sócio de uma das empresas. Ali a força da água é imensa, é brutal. Onde eu já estava a sentir muita força nas pernas, a ser puxado para trás, e 1 metro mais atrás é muita força, aquilo, uma pessoa anda no fundo e possivelmente não saía. Eu, para sair dali, se não tivesse segurança, mas também há um fator, ninguém vai fazer aquilo, eu era incapaz de fazer aquilo se não tivesse uma boa segurança, uma equipa em que eu confiasse na margem, nunca me ia pôr ali no salto. A única forma que eu tinha de sair dali era nadar, não conseguia, ia-me cansar, ia acabar por ser arrastado para trás, tinha que ter força e mergulhar, nadar e sair por baixo. Ia aparecer cá bem mais à frente, um bocadinho esgotado, mas aparecia, já aconteceram situações dessas. Cada dia que eu faço o salto é um dia completamente diferente, a maneira de eu fazer sai sempre diferente, nunca é igual e a disposição também é diferente, se for com uma equipe é tudo diferente. E tenho sempre o máximo respeito ao salto, estou farto de fazer, tenho o máximo respeito ao salto, tento sempre concentrar-me lá em cima, respirar fundo, achar que se eu devo fazer, vou fazer o salto, se eu achar que não devo, já me aconteceu, estar dentro de um barco, vou fazer o salto e achar, se calhar é melhor não fazer o salto, porque qualquer coisa não está bem, e
a sensação de fazer o salto e sair de lá e sentir aquela potência toda do rio, que uma pessoa ali não é nada ao pé daquilo, é espetacular mesmo, é adrenalina mesmo, é espetacular. Apesar do perigo, o salto vai continuar a ser feito por aqueles que se consideram mais experientes ou por aqueles que estão apenas dispostos a enfrentá-lo. Não existem regras. O rafting em Portugal ainda não é uma modalidade federada e não existe qualquer formação para os guias que conduzem os clientes por águas bravas. As empresas que apostam tudo na segurança pretendem agora criar condições para que só possam trabalhar guias credenciados. Se há um acidente, se há uma fatalidade, quem sofre não é só as pessoas que não têm culpa, mas assim como as outras empresas que são extremamente exigentes em segurança. Vai acontecer um pecado como aconteceu no Aquapark do Restelo. Portanto, quando só houve a fatalidade, é que passou a aviso de legislações para todos os aquaparks. Portanto, neste momento, as empresas e toda a gente que anda aqui neste rio desde o início e que sabe muito bem o risco que este rio tem, e são exigentes por isso na segurança para podermos cá continuar, estamos todos com uma preocupação de criar o mais depressa possível uma organização ou alguém que nos possa credenciar, possivelmente estrangeiros. Nós temos que começar, não vale a pena inventarmos, porque tanto Inglaterra como Espanha, como França e os Estados Unidos já há cursos e as empresas para funcionar têm que estar todos credenciados. Portanto, podemos muito bem aprender com eles e ser formados para depois formar os futuros guias cá em Portugal também. Acho que isso é uma das coisas mais importantes e fundamental que tem que avançar rapidamente para a evolução lógica que esta modalidade está a ter. A preocupação é evidente, mas até hoje ainda não aconteceu em Portugal nenhum acidente grave no rafting, salvo algumas costelas partidas, arranhões e nódoas negras. O mérito deve-se aos guias que, apesar de não terem informação, colocam a segurança dos clientes sempre em primeiro lugar. A grande maioria das descidas termina-se sempre da melhor maneira. Apesar do cansaço de quem andou a remar 4 horas, vive-se agora a alegria de um feito alcançado, a descida de um rio cheio de rápidos. É um anti-stress incrível. Recomendo isto a todo o pessoal das grandes cidades, porque isto é um grande contacto com a natureza. Foi espetacular. O Paiva é considerado o melhor rio em Portugal para a prática do rafting, mas a breve prazo tudo pode mudar. Está prevista até o ano 2005 a construção de uma barragem. É um projeto de 25 milhões de contos que pretende criar uma alternativa ao Douro para o abastecimento de água do Grande Porto. Em caso de diminuição do caudal ou de um acidente ecológico no Rio Douro, existiria assim uma reserva estratégica no Paiva para cerca de 2 milhões de habitantes. Nesta altura estão a ser feitos os estudos de impacto ambiental e das 5 localizações prováveis já foram escolhidas 3. Resta optar pela construção da barragem na ponte de Bateira, junto ao Castelo de Paiva, ou nas Fragas da Torre, em Aroca. Em ambos os casos, o rafting vai ser prejudicado. Um dos troços será sempre afetado. Portanto, se a barragem for em Fragas da Torre, o troço da Paradinha será afetado. Se a barragem for aqui em Travanca, o último troço será afetado. Portanto, o troço, digamos, nobre do rio, o troço intermédio, estará sempre disponível. Embora eu não seja um especialista em rafting, digo isto pelos contactos e pelo que tenho falado e pelos estudos que a empresa tem feito. O troço nobre será sempre mantido. É claro que a barragem poderá, obviamente, proporcionar também desportos de águas lisas, que são uma outra alternativa para a região. O rio Paiva reúne um importante património ecológico e faz parte da Rede Natura 2000. A Coercos está contra a construção desta barragem e apresenta como alternativa o rio Tâmega e a despoluição da Bacia do Douro. Por outro lado, um grupo de habitantes locais já se uniu contra a localização da obra nas Fragas da Torre. Sendo a barragem construída aqui, traria consequências em todos os aspectos de impacto ambiental e a todos os níveis muito mais gravosas do que se ela for implantada numa outra região que não esta. Nós sabemos que a partir daqui
O rio Paiva tem características muito particulares, é ainda quase como que um parque natural, onde residem e continuam a ter o seu habitat, não só espécies animais como espécies vegetais raras. Ao contrário desta associação, as empresas de rafting preferem a localização nas Fragas da Torre. É o local menos prejudicial para o desenvolvimento da atividade. Se a barragem for construída na Ponte de Bateira, o percurso do Baixo Paiva transforma-se num imenso espelho d'água. E este é o percurso mais fácil e o mais rentável economicamente. O ideal era não haver barragem, ou seja, deixar o rio no estado de selvagem como está. Mas já que ela tem que ser construída, o que iria, portanto, beneficiar as nossas atividades e não iria prejudicar, pelo contrário, até iria beneficiar bastante, seria na parte de cima do rio, portanto, antes da garganta, isto porque, neste momento, a grande possibilidade da barragem ser construída na parte de baixo, ou ser construída na parte de baixo, ou no que nós chamamos Baixo Paiva, vai matar todo esse troço, vai haver um plano de água lisa. Neste momento, as empresas, esse troço é o troço que é mais explorado pelas empresas. Porque na garganta há 3 ou 4 empresas que fazem descidas. Limitar o rafting no rio Paiva ao percurso da garganta, aquele que é o mais técnico e difícil, é passar uma certidão de óbito às 7 empresas que aqui exploram a modalidade. A expectativa é grande. Todos estão à espera de saber onde vai ser construída a barragem para tomar a decisão de fechar ou não a porta. A barragem é tal coisa, se ela for construída como está projetada, vai nos estragar totalmente o Paiva. Eu, no meu caso pessoal, vou-me embora. Eu só gosto de fazer com prazer. Se eu não tiver prazer numa descida, não vou transmitir prazer às pessoas, não vou ali assim, frente, quero é chegar e ir para casa. Eu não vou, eu tenho mais coisas para fazer, não vivo disto e se a barragem for construída como está projetada, eu vou-me embora. Se por acaso houvesse uma possibilidade da barragem ser construída a montante do rio, de maneira que ao bocado foi falado, haver umas descargas controladas de fim de semana, que para eles não era difícil, só que nós acho que na realidade não temos peso para termos voto na matéria, vai-nos estragar o rio, vai-nos estragar grande parte do rio, e acho que nós vamos ser prejudicados em termos de atividades, mas a região vai ser muito prejudicada porque nós trazemos muita gente, vem aqui centenas de pessoas por fim de semana, englobando as empresas todas, e está quase sempre tudo esgotado. Se forem ver, é tudo, envolve muita coisa e toda a gente perde, pronto, ganha. O rafting transformou-se na melhor maneira de conhecer um rio de difícil acesso. A par da aventura de se passar os rápidos, onde tudo acontece a cada segundo, existe a imensa acalmia dos espelhos d'água para se contemplar a natureza. Quem tem a ousadia de experimentar, tão depressa não esquece a descida de um rio de águas bravas.